Guys, como eu te prometi, estou de volta. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Mendes. Estou de volta com o nosso primeiro Debulhando a Série de hoje. Calma que eu já vou te explicar como que vai funcionar esse quadro. É claro que se você é fã já da Tia do Inglês, provavelmente você lembra que toda quarta-feira nós trazíamos séries para discutir, trazendo expressões novas e um jeito muito original de você atingir a fluência. Já aproveitando esse gancho, se você não assistiu o vídeo que eu deixei na segunda-feira passada, explicando como acelerar a fluência assistindo séries, já vou deixar um link aqui para você, corre lá e assiste também. E para você que é novo, eu vou te explicar aqui rapidinho como que vai funcionar os nossos quadros de quarta-feira. Eu venho aqui trazendo para vocês algumas expressões que estão em alta, que os nativos estão falando por aí, e é claro que eu vou deixar elas para vocês em português, tá bom? Vou dar um tempinho, coisa rápida, e na sequência eu já venho mostrando para você, junto com a série, como que os nativos estão expressando essas ideias. Combinado? Então, se você quiser separar aquele seu caderninho, sua caneta e a gente ter esse compromisso de toda quarta-feira você aprender pelo menos 5 expressões, eu tenho certeza que você vai dar um salto super grande aí no seu inglês. E vamos às nossas frases de hoje. Frase número 1, me esclareça, no sentido de me dá uma luz. Frase número 2, mais ou menos. Como que eu digo isso em inglês? Frase número 3, você passou por cada uma. Frase número 4, eu tenho que ir. E frase número 5, por essa você não esperava. E agora que você já teve a oportunidade de colocar aí as suas respostas, chegou o momento da gente conferir o que você acertou. Lembrando que essa é a parte mais importante do nosso exercício. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Não adianta nada você aprender e aprender mais expressões se você não reproduzir, se você não colocar isso em prática. Então, bora aprender e também já praticar. E é claro que a gente já vai começar com a nossa primeira cena. Vamos dar uma olhadinha como eles disseram isso em inglês. Me dá uma luz, no sentido de me esclareça. Okay, a bite, enlighten me. Então perceberam que eles usaram enlighten me. E eu vou te explicar como que você vai fazer para usar isso no seu dia a dia, tá bom? Isso é extremamente importante. Então imagina essa situação, você está conversando com um amigo seu e aí você fala assim para ele, olha, ele é um cara gente boa. E você tá meio desconfiado desse cara. Aí você pode olhar para ele e falar assim, really? Enlighten me, tipo, me mostra o que eu não tô vendo, me esclareça mais, tá bom? Então, para essa situação, você poderia usar essa expressão. Então, toda vez que você quiser dizer me esclareça, me dá uma luz, no sentido de me dê mais informações, para essa situação você pode usar essa expressão. E agora, bora para nossa expressão number 2. Vamos dar uma olhadinha como eles disseram mais ou menos. 10. Give or take. E pode ser que você tenha até se confundido, até mesmo porque quando a gente está estudando inglês, a gente aprende que quando a gente quer falar mais ou menos, a gente pode falar kind of, não é verdade? Tem muita gente que ainda usa o so, né, que é muito antigo, mas esse mais ou menos que eu queria aqui era no sentido de números, tá? Então eu vou te explicar direitinho o que a gente quis dizer com esse mais ou menos. Vamos imaginar que você está conversando com um amigo seu e aí você fala assim, você sabe quantos anos ela tem? How old is she? E você não tá muito certo. Você acha que ela tem uns 20 anos, tá? Mais ou menos. Então, para essa situação, você poderia dizer I think she's 20, give or take, no sentido de mais ou menos. Então, dizer kind of aqui nessa situação não caberia. O kind of a gente usaria no sentido assim. Vamos imaginar que alguém pergunta para você, do you speak English? Aí você poderia dizer kind of. Tá bom? Mas quando a gente está falando mais no sentido de números, quanto você acha que aquilo custa? $80, give it or take. No sentido de um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Combinado? E agora chegou o momento da nossa próxima cena. Vamos dar aquela espiadinha juntos. I know you've been through a lot. E essa é uma daquelas expressões que eu amo de paixão, até mesmo porque esse é um erro muito comum que eu vejo os alunos cometendo por aí, tá? Então, se você é espertinho, já vamos memorizar essa expressão e começar a praticar, tá bom? Então, o que acontece? Toda vez que a gente quer expressar essa ideia de eu passei por uns perrengues, eu passei por umas situações complicadas da minha vida, o que a gente pensa? Poxa, não tem o verbo pass? Ele significa passar, então eu vou usar para essa situação.
Mas lembra que eu falei para vocês que mergulhar na cultura deles é extremamente importante. Então o pass ele é o verbo passar, mas eles não usam para essa situação. Toda vez que você quiser dizer assim, nossa, você passou por uns perrengues, você passou por uma situação muito difícil, por uns bocados, para essa situação você vai usar o verbo to go through. To go through. Lembrando que aqui nessa cena que eu mostrei para vocês, ele apareceu assim, ó, you've been through a lot. Esse é aquele tempo verbal que todo mundo corre, que todo mundo morre de medo. Então, se você ainda não se sente muito familiar com ele, só memoriza para que você vai usar e bora praticar. Ah, vamos nessa! Tá bom? Então, por que a gente usou aqui o tal do present perfect? Porque ela aconteceu no passado e ela ainda traz reflexo no seu dia de hoje, tá? Então, aconteceu lá e ainda está refletindo na sua vida atualmente, tá bom? Então, para essa situação, a gente usa o present perfect. Então, trazendo para você, se você quiser ser assim, nossa, eu passei por cada uma, e em inglês você diria, I've been through a lot. E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa cena number 4. I gotta go. E pode até ser que você esteja se perguntando, Ah, teacher, esse é muito fácil. Poxa, quando eu tava estudando inglês eu aprendi. E na verdade eu trouxe essa frase aqui pra gente debulhar juntinhos, porque essa é uma das mais populares. E é claro que se você está buscando a fluência e quer realmente falar como nativo, a gente tem que ser espertinho e copiar o que eles estão falando por aí, tá bom? E olha que legal, gente. Pode ser que você tenha escrito I need to leave, I have to go, I have to leave. Existem várias maneiras de você expressar essa mesma ideia, tá bom? Mas um jeito que vale a pena você copiar é usando I gotta. Perceberam que aqui na escrita aparece como I got to. Mas quando a gente vai falar, a gente fala conectado assim como a gente fala no nosso português. Então você vai falar I gotta go. I gotta go. E o mais importante, você tirando o go de cena e colocando qualquer outro verbo, você vai ter outras combinações. Então toda vez que você quiser dizer, eu tenho que trabalhar, I gotta work. Eu tenho que estudar, I gotta study. Eu tenho que cozinhar, I gotta cook. Então só trocando o último verbo, você vai ter outras combinações. And last but not least, a nossa última expressão. Vamos dar aquela olhadinha. It's not like you can say you didn't see this coming. E essa é uma daquelas expressões que eu realmente gosto. Eu uso em português, eu uso em inglês o tempo todo. E aprendi essa expressão com série, gente. Até mesmo porque no livro eu nunca tinha visto nada parecido. E como já falei pra vocês, as séries elas trazem aquelas conversas mais comuns do nosso dia a dia, não é verdade? Eu vou te explicar direitinho como que você vai fazer pra incluir isso na sua rotina, tá? No seu dia a dia quando você estiver falando com alguém. Então imagina aquela situação. Você descobre que um amigo seu foi mandado embora essa semana e realmente você não estava esperando por essa situação. Em inglês você vai dizer Oh, I didn't see it coming. I didn't see it coming. No sentido de tipo, eu não esperava que isso ia acontecer, tá? Então, a gente sempre passa por essas situações que a gente precisa usar essa expressão. Então, seja espertinho, já memoriza e bora praticar. E chegou o momento do nosso Hello, guys! Stop me if you've heard this one before. I need a break. Shiny, shiny, shiny boots of leather with black